Bem-vindos a mais um vídeo do canal, depois de um período aí que eu andei meio parado, porque eu estava terminando um curso de liderança e gestão que estou lançando agora, e agora vamos retomamos no melhor estilo com um livro. Vamos falar do livro Quiet Leadership, traduzindo seria Liderança Tranquila, do David Rock, que é um australiano, doutor em neurociência. Ele é criador da metodologia de neurocoaching e do conceito também de neuroliderança. Ele é diretor do Neuroleadership Institute, que é uma rede de especialistas e organizações que fazem pesquisas no campo da neurociência. Meu nome é Carlos Sampaio e aqui no canal você encontra o que há de mais moderno em liderança, desenvolvimento profissional e pessoal, tudo com base em programação neurolinguística, neurociência, tecnologia de gestão e da minha experiência de anos liderando equipes. Esclarecendo que neuroliderança é o termo que designa um campo de estudos e pesquisas que visa combinar os princípios do funcionamento do cérebro humano, fruto de pesquisas da neurociência, com as práticas de desenvolvimento de competências, liderança, treinamento de gestores, gestão da mudança, educação, consultoria e coaching. Aí cabe um outro esclarecimento. O David Rock também é autor de Não Diga aos Outros o que Fazer, Ensine-os a Pensar, e um outro livro que é Your Brain at Work, que eu tenho um resumo aqui no canal, vai aparecer um card aqui em algum lugar. Veja que também é um excelente livro. Há muitos anos, o David Rock explora as consequências dos resultados científicos que derivam dos estudos na área de gestão e da vida organizacional. E esse livro ele propõe um método para liderar baseado no coach executivo aliado às descobertas da neurociência. A ideia central é que o papel do líder é desenvolver a forma de pensar dos liderados ao invés de dizer o que eles têm que fazer. O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ela contextualiza a questão da liderança, apresenta as recentes descobertas da neurociência nesse campo, procurando dar assim, uma base científica para as ideias que serão apresentadas e por que os métodos tradicionais não funcionam. E, lógico, por que esses vão funcionar. Na parte 2, tem um método, é o método propriamente dito. São 6 passos que eu vou explicar detalhadamente esses 6 passos mais adiante. E a parte 3 consiste na adaptação do método para a tomada de decisões, resolver problemas, dar feedback, lidar com equipes e até lidar com crianças. Passo número 1, que ele chama de pensar sobre pensar, né? Que basicamente consiste em, primeiro, deixar que as próprias pessoas pensem ao invés de pensar sobre elas, que é melhorar não o que as pessoas pensam, mas como elas pensam. E os gestores eles estão sempre dizendo que tem que pensar pelas pessoas, que sem eles nada anda, que eles têm que resolver todos os problemas, e muitos acabam acreditando e acabam viciados nisso mais que os seus próprios colaboradores. O problema nisso é que se cria uma relação de dependência, ou seja, o funcionário vai ficar sempre dependendo do chefe, do líder. E tem uma visão errada que o trabalho do gestor é dizer que os outros têm que fazer ou ter todas as respostas, e nós sabemos que que o líder não tem todas as respostas. E quando você fala o que é para ser feito, também tem outra coisa. A pessoa pode não concordar, não gera uma motivação interna na pessoa, você nem sempre sabe o que fazer, gasta-se uma energia, mais energia do que se deveria. Do ponto de vista neurocientífico, você não gera novas conexões neurais no seu colaborador, e quando ele faz isso, quando ele pensa, ele tem um momento dele de ahá, de descobrir, isso gera motivação nele. E essa motivação ela pode ser muito bem empregada para que ele produza mais. Primeiro, como é que você faz isso? É perguntando. Você vai conduzindo a pessoa por intermédio de perguntas até que ela ache a resposta. Se ela não conseguir, ver que informações adicionais ela precisa, por que ela não está chegando aquilo ali, e marca um momento posterior. E em último caso, se você já tiver uma ideia, pergunta, você pode sugerir uma possibilidade para analisar, se isso vai funcionar, para aperfeiçoar, ou seja, compartilhar com ela. Segunda coisa importante nesse método é o foco na solução. Ou seja, quando você está lidando com um problema de processos, projetos, sim, você é necessário, você vai nas causas dos problemas, para a busca das soluções, usa Chical, árvore de problemas, mas quando se trata de ocorrências envolvendo pessoas, a direção do pensamento não é no problema, e sim na geração de soluções. Em vez de se concentrar em quem é o culpado, por que isso aconteceu, por que isso está dando errado, é melhor pensar em como se pode resolver a situação. Outra coisa importante, ainda nesse primeiro passo,
é desafiar, né, a pessoa regularmente. Porque mudar implica em desafiar, vencer desconfortos. Para mudar, tem um gasto de energia e desconforto e o cérebro não gosta de gastar energia. Até que um novo hábito passe para o inconsciente, ele é processado com memória de trabalho, córtex pré-frontal, gasta energia. Então é difícil de mudar. Então tendemos a ver mais nossas limitações do que o nosso pessoal. É difícil. Por isso que a função do líder é provocar, desafiar os colaboradores. Com outra pessoa desafiando, o potencial de resultados é muito maior. Por isso que a gente paga personal trainer, coaching, e por isso é que todo líder tem que desafiar os seus colaboradores. Outra coisa, acentuar o positivo. O feedback positivo é essencial e, no entanto, se você for ver, a proporção entre feedbacks positivos e feedbacks negativos todo ano é uma discrepância muito grande entre um e outro. E, nesse sentido, os gestores deveriam focar mais no positivo, pois de negativo já basta a própria pessoa, porque, na verdade, nós somos o nosso maior crítico. E quando você pensa de feedback, pensa logo naquele feedback de baixa produtividade. Lembrando, a performance está ligada aos comportamentos, que está ligada à emoção, que estão ligados aos pensamentos. Então, se você tem pensamentos críticos, isso vai prejudicar as suas emoções e, consequentemente, seu comportamento e sua performance. Isso pode ser difícil, às vezes, para os gerentes, porque tem muitos gerentes que não querem dar um feedback positivo porque eles temem que isso vai fazer as pessoas complacentes, se elogiar estraga, e eles vão pedir uma promoção, um aumento. Então, para muitos líderes muito competitivos que nunca tiveram isso pode ser um grande desafio contra o próprio pensamento deles, mas se eles experimentarem, vão ver que vai funcionar. E uma outra coisa é colocar o processo antes do conteúdo. Isso é muita PNL, né? O que é isso? É você ter uma estrutura clara para a conversação, que conduz a conversação, não no que aconteceu, mas como você gera soluções, como você gera novos métodos. Esse método vai ser explicado mais adiante, essa estrutura para a conversação, para que você gere essa resposta no cérebro da outra pessoa, com ideias, com soluções. Ouvir o potencial. Nós tendemos a ouvir o que o nosso cérebro prediz que iremos ouvir. A gente corrige para que a gente ouça o que a gente acha que vai ouvir. Lembra da última vez que você argumentou com alguém? O que passava pela sua cabeça? Talvez você estivesse pensando na oportunidade de soar mais inteligente, mais engraçado, mais importante, pensando em que informação você precisa para bater o argumento da outra pessoa, prestando atenção em distrações, barulhos, coisas que não correspondem à sua conversação, tentando adivinhar o que passa pela cabeça da outra pessoa, ouvir os seus próprios pensamentos, enfim, você não presta atenção na outra pessoa. Na maioria das vezes, quando estamos conversando, a maior parte da nossa atenção está voltada internamente, para nós mesmos, e não para o que a pessoa está dizendo. Então, como escutar efetivamente? É acreditar que a pessoa que está falando é capaz, por ela mesma, de resolver com sucesso todos os dilemas, problemas e dúvidas apresentadas. Esse é o primeiro passo, é o jeito de escutar potencial da pessoa, você tem que acreditar nisso. E para isso você precisa se distanciar um pouco. E quando a gente se distancia de uma questão, a gente adquire mais condições de escutar, sem que interferências desviem o nosso entendimento. Falando em termos de PNL, quanto mais nos dissociamos da situação, mais observadores nos tornamos e mais clareza temos para analisar, porque a gente sai das emoções e aumenta a nossa capacidade analítica. E tem algumas questões que bloqueiam essas coisas, a clareza mental que nós temos que ter para avaliar essas questões. A primeira delas são os detalhes. Os detalhes eles distraem do que realmente é importante, deixam a discussão sem rumo e geram um sentimento de eu estou perdido. Outra coisa são os filtros, nossas crenças, valores, memórias. Todos os nossos filtros prejudicam que escutemos outra pessoa integralmente. Outra coisa que prejudica são as agendas ocultas, os seus interesses influem no que você está escutando. Então tendemos a escutar o que vai ao encontro dos nossos desejos. Outra coisa são os gatilhos, que quando a gente toca num ponto que desperta emoções fortes, isso também atrapalha a pessoa ou você mesmo de escutar se o gatilho foi seu. Falar com intenção. O que é isso? É falar
de uma forma que você maximize a possibilidade de melhorar a forma com que o seu colaborador, que a outra pessoa pensa, para que ela pense melhor. Em muitas organizações, em muitos lugares, na maior parte, as conversações do dia a dia, nos locais de trabalho, seja ela em quais circunstâncias, são de uma qualidade muito baixa, no sentido que as discussões demoram demais, discussões de ideias demoram demais, coisas que poderiam ser decididas com muito mais objetividade. Líderes não sabendo realmente comunicar o que eles pensam, e aí os outros entendem errados, têm reações erradas, e isso gera muitas confusões. E com todas essas conversações desnecessárias, é difícil se gerar valor com essa baixa qualidade de conversação. Então, melhorar a qualidade da conversação é fundamental para melhorar a qualidade e o potencial das outras pessoas. Para como é que faz isso? Primeiro, ser sucinto, economizar energia na conversação, evitar que a pessoa se perca, desvie o foco, evitar discussões inúteis, evitar esclarecimentos de detalhes que não têm relevância, não têm importância. E aí, isso exige que você identifique a ideia central, o que é mais importante e o que atrai a atenção do interlocutor. Usar imagens, analogias também funciona muito bem. Ser específico, e essa é uma característica que tem que ser balanceada com o ser sucinto, porque o nosso cérebro já omite muitas coisas. Então é preciso não omitir o que é realmente necessário para que outra pessoa entenda exatamente o que você quer dizer. Meu exemplo favorito: esse trabalho não ficou bom. É sucinto, porém não específico. Você tem que detalhar o que não ficou muito bom. Por exemplo, você poderia acrescentar: os parágrafos ficaram muito longos, dificultando o entendimento. Outro tópico é ser generoso. Eu entendo o conceito do autor como manter o máximo rapport com o interlocutor, escolhendo as melhores palavras para o correto entendimento, prestando atenção no que a pessoa está falando, encorajando e validando e reconhecendo o que o outro está falando. O passo número 4 é o que ele chama de direcionar para o insight, que é o passo que você faz com que outra pessoa, você direciona ela para passar pelas 4 fases de você ter um insight para resolver alguma coisa: a consciência do dilema, a reflexão, a iluminação e a motivação que advém disso tudo. E a maior parte das conversações dos líderes com os colaboradores é o colaborador te levando um dilema. Então a primeira coisa é o líder fazer com que a pessoa entenda aquele dilema, identifique o dilema para qual aquela pessoa não tem o mapa mental, não tem a rede neural para solucionar aquele conflito. A fase de reflexão é onde aumenta as ondas alfa, uma inundação de serotonina. Não é uma fase lógica, né? Os estudos mostram que durante a reflexão não é um pensamento lógico que predomina, não é um pensamento analítico, mas é um pensamento mais subconsciente, que resolve efetivamente os problemas. E nessa fase, se você observar, por exemplo, os olhos da pessoa indo para cima, não falha nada, não interrompe, isso é o processo subconsciente, o processo inconsciente que ela está tendo de resolver o problema. E pode haver, então, nesse caso, uma iluminação, aumento as ondas gama, que é uma frequência que tem em todas as partes do cérebro, em que venha esse aumento das ondas cerebrais acontece quando você tem uma ideia. E essa geração do ideia gera uma adrenalina, libera uma adrenalina que leva a uma motivação. Não só adrenalina, mas dopamina liberada. E é uma fase que tem que ser aproveitada, porque aquela energia, aquele momento é de um momento de fazer a pessoa agir, se planejar, porque aquilo em uma hora já se dissipa. E no livro ele propõe um método sequenciado, uma estrutura de conversação para elicitar, para conseguir fazer com que a pessoa chegue a esses insights, chegue a esse processo de pensamento que é o fundamental do livro. E a primeira passo é pedir permissão, não é chegar e dar uma ideia, é perguntar se a sua ideia, se a sua intervenção é bem-vinda. Essa é a primeira parte, é uma parte essencial, porque se a pessoa não estiver afim, não quiser, estiver defensiva, não vai funcionar. A segunda questão é a combinação, aquele ditado: combinado não custa caro. Então, quando você começar uma conversação com o seu colaborador, é muito importante esclarecer algumas coisas, mapear, pontuar, delimitar algumas coisas, com alguns elementos que são necessários, né, que eles podem variar um pouquinho, mas eles são necessários em todo tipo de conversação. Por exemplo, dizer sobre o que vocês vão falar, até onde vão falar, quanto tempo vai durar a conversa, de onde
Você está embasado em quê? Qual é a meta para aquela conversação? Como você gostaria que a pessoa ouvisse o que você tem para dizer? O que vocês querem atingir daquela conversa? Enfim, você está delimitando o que vai ser conversado, mais ou menos, e como vai ser conversado. Isso ajuda as pessoas a estarem no mesmo trilho, na mesma linha, facilitando assim o processo. Próximo é questionar, fazer perguntas. E no livro ele sugere algumas perguntas que levariam ou que levam a essa reflexão para criar esse processo de pensamento, da própria pessoa ter responsabilidades e chegar no como resolver. Por exemplo, ele sugere quanto tempo você tem pensado nisso, quão frequentemente você pensa nisso, quanto é importante essa questão para você numa escala de 1 a 10, quão claro está para você a questão, qual é a prioridade dessa questão para ser resolvida na sua rotina, na sua vida profissional, no seu dia a dia, qual é a prioridade que deveria ser dada para ela, quanto de comprometimento você tem ou a pessoa tem, né, de resolver aquela questão, quão motivada a pessoa está para resolver aquela questão, se ela pode identificar as lacunas de pensamento que podem estar impedindo que ela chegue a um resultado, como que ela pensa dos recursos que ela tem, ou que ela tem usado para resolver aquilo, se ela já tem um plano para a mudança da questão, enfim, uma série de perguntas. O livro lista essas e mais outras perguntas que levam as pessoas a pensar melhor sobre aquilo ali e gerar um processo de pensamento que leve elas a elaborar as próprias respostas. Em seguida vem uma parte de esclarecer, extrair a essência do que a outra pessoa diz, focar num alto nível e dar isso em forma de feedback para identificar o aprendizado, as emoções da outra pessoa, proporcionar a elas mini insights a partir dessa clarificação, desse esclarecimento. Passo número 5 é de criar um novo pensamento. E também ele tem aí um modelo de criação que descreve as diferentes fases de uma conversação que melhoram a qualidade do pensamento da pessoa para gerar novos pensamentos. São explorar a realidade atual, as alternativas e direcionar a energia. Tudo isso a partir de uma meta, de alguma coisa que se queira atingir. Explorar a realidade corrente é o primeiro elemento desse modelo em que você foca em identificar o ambiente de pensamento da pessoa, a qualidade do pensamento dela e fazer com que ela reflita para que consiga a iluminação. E também ele sugere, tem perguntas que sugerem, que levem a pessoa a explorar essa qualidade do pensamento dela, de como que ela está pensando, quanto tempo por dia que ela está fazendo isso, há quanto tempo que ela está fazendo isso, como exatamente ela está pensando. Pensar sobre pensar é uma faculdade humana única e essa faculdade é que nos permite evoluir, é que permite evoluir a maneira de pensar. A própria humanidade evoluiu dessa forma. Inclusive, isso é reconhecido como um diferencial do ser humano, que é o pensar sobre pensar. Ninguém vê um leão pensando sobre como é que eu estou pensando, como eu deveria pensar. Fazer essas perguntas, né, as perguntas que ele elenca no livro, melhoram essa capacidade da pessoa em pensar sobre o próprio pensamento. O outro passo seria de explorar alternativas, né, que é o segundo elemento desse modelo de criação, quando nós abrimos todas as possibilidades, muitas possibilidades numa conversação, explorando muitas maneiras, muitas ideias de ir para diante. E, de novo, o autor ele é muito minucioso, ele descreve perguntas que sugerem esse caminho, que façam com que a pessoa tenda a gerar mais ideias, a explorar novas ideias, para explorar novos caminhos. E a última fase, que é direcionar a energia, que é o terceiro elemento desse modelo de criação, é de modo a aproveitar a energia gerada a partir de um insight. Aquela energia é valiosa que a pessoa obtém quando ela tem ideias e ela precisa ser aproveitada. E também, de novo, com perguntas específicas que constam no livro, você direciona para que a pessoa aproveite aquelas ideias para dar consequência, para que ela se planeje, que ela planeje como ela vai desdobrar aquilo ali, que ações concretas ela vai tomar para que aquilo não se perca com essa energia que uma hora depois, como eu falei, ela vai ser dissipada e se não tiver alguma coisa, algum planejamento, ela corre um grande risco de se perder.
que ninguém quer. O passo número 6, o último passo desse modelo, que é o follow-up, o acompanhamento, que é uma forma que esse modelo de criação de novas conexões e redes neurais ele aumente a probabilidade que essas redes neurais sejam mantidas. E para isso é necessário que tenha algum tipo de acompanhamento, reforço, que também tem 6 elementos, que ele chama do modelo feeling, né? Que são vários elementos que eu vou falar em inglês. O feeling é facts, emotions, encourage, learning, implications e new goal, né? Eu vou explicar esses elementos em português. Primeira coisa, quando você vai dar um follow-up, é dizer os fatos, o que aconteceu, como aconteceu, as emoções, é como a pessoa está se sentindo, como é que ela se sentiu realizando aquilo, e ela fala e você encoraja logo em seguida, pergunta o que a pessoa aprendeu e pergunta quais as implicações daquilo ali nos outros processos de trabalho e pede uma geração de um novo objetivo. Enfim, esse livro, Quiet Leadership, é um livro alinhado com a nova liderança do século XXI, com as necessidades psicológicas, sociais e organizacionais desse novo século. Ele é alinhado com a tendência à humanização da liderança, que não se baseia mais no modelo de comando e controle, e, principalmente, ele funciona, produz resultados em termos não só de bem-estar para as pessoas, mas econômicos, né, para as organizações. Se você quer melhorar a sua liderança, leia e, principalmente, aplique os conceitos. Não deixe de deixar o seu like, porque assim você ajuda o canal e ajuda a difundir conhecimento. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!